E aí, pessoal, beleza? Espero que sim. Bom, começando mais um podcast aqui, hashtag 45. Vamos falar de toda a rodada da Libertadores e da Conmebol Sul-Americana esta semana. Foi terminada a fase de grupos do torneio, agora estamos nas oitavas. Já tem time que foi classificado, outros foram eliminados, né? Eliminações frustrantes, classificações inesperadas, algumas, poucas, né? Agora, vamos então começar esse podcast. Também vamos falar da Sul-Americana, que foi muito boa, né? Alguns brasileiros jogaram bem, mas foram eliminados, né? Mas a gente não pode deixar de ressaltar que foram bem. Agora nós vamos falar disso, né? Porque quarta-feira teve a final da Liga Europa, abrimos uma exceção para não ficar falando da final da Liga Europa com Libertadores e Sul-Americana. Nós só falamos da final da Liga Europa entre Vila Real e Manchester United. Já fazendo o aviso que amanhã tem um podcast extraordinário, só para comentar a rodada, a final da Liga dos Campeões da Europa, entre Manchester City e Chelsea. Mas já estamos enrolando muito, vamos começar com Santa Fé e Júnior no grupo do Fluminense, porque no clássico colombiano o Júnior tinha que vencer o Santa Fé para avançar, lutou até o fim, mas não conseguiu e agora jogará a Sul-Americana. Como o Fluminense estava vencendo na Argentina, bastava um gol do Júnior para a equipe passar e até eliminar o poderoso River Plate, mas não conseguiu. Deu flusão. Fluminense faz uma excelente partida no Monumental de Núñez, vence por 3-1 o River Plate e avança em primeiro lugar para as oitavas de final da Libertadores. River Plate passou em segundo, realmente foi uma excelente partida do Fluminense, que vem melhorando. Teve aquela derrota para o Júnior, mas jogou muito bem lá na Argentina. O Roger Machado vem muito bem no comando da equipe. A equipe joga muito bem, com jogadores experientes, como o Fred e o Nenê, as joias da base. E agora o time está nas oitavas de final, como chegou em 2013. São Paulo 3-0 no Sporting Cristal. São Paulo joga com os reservas depois de ser campeão paulista. Bate o Sporting Cristal por 3-0, passando em segundo lugar do grupo. Já estava classificado, ficou em segundo lugar do grupo, né? Corre o risco de pegar uma equipe um pouco mais difícil. Mas foi uma excelente fase de grupos, porque o São Paulo visava o Paulistão, na qual bateu o Palmeiras. Tem um podcast falando sobre isso, né? Podcast ainda dessa semana. O São Paulo conseguiu um título depois de 8 anos, porque a última vez foi em novembro de 2012, dezembro de 2012, a Conmebol Sul-Americana. O Paulistão conquistou depois de 16 anos. E a Libertadores é um dos favoritos a ganhar, né, pelo futebol que está apresentando. Galo forte e vingador. Atlético Mineiro goleia o Deportivo Laguaira por 4-0 e faz melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Excelente participação do Galo na Libertadores. A equipe vem jogando muito bem, teve um grupo praticamente fácil, mas não se tira o mérito de ter jogado bem, porque jogou, apresentou um bom futebol, né? Poderia ter sido um grupo fraco e não ter apresentado um bom futebol, mas apresentou um bom futebol o tempo todo. E não é à toa que é a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e da Libertadores até agora. Classificado. Cerro Porteño vence o América de Cali e se classifica às oitavas de final da Libertadores. Jogo válido pelo grupo do Galo. Cerro sempre muito forte na Liberta. Classificado. Não. Hat-trick em primeiro lugar. Chancalay faz hat-trick e Racing passa em primeiro lugar no grupo do SPFC. 3-0 para cima do Rentistas, que em sua participação fez feio e foi eliminado sem ao menos conquistar uma vaga para a Conmebol Sul-Americana. Vamos então de Libertadores para depois falar de Sul-Americana. Tá? Vamos lá, Libertadores está aqui, que eu tô com o celular hoje, não deu tempo de anotar para poder trazer o podcast para vocês, né? Então tá aqui, ó, pessoal, empatou e classificou. O Internacional fica no empate com o Always Red da Bolívia e passa em primeiro lugar no grupo da Libertadores. O clube boliviano foi eliminado. O Inter sofreu demais nesse grupo, um grupo que era tranquilo. A briga para mim seria com o Olímpia.
Inter e Olímpia também não foi um grupo onde as duas principais equipes sofreram contra adversários relativamente não tradicionais, tirando o Deportivo Táchira, que é tradicional, em adversários relativamente fracos, né, podemos dizer assim. O Inter não conseguiu fazer, até fez um bom jogo contra o Always Reed, né, mas realmente está abaixo da meta do que se esperava. Goleada e classificação. O Olímpia goleia o Deportivo Táchira por 6-2 e avança às oitavas de final da Libertadores com muita emoção. O Olímpia marcou muitos gols, levou muitos gols, mas se classificou no grupo do Internacional. Grande Olímpia, vice-campeão em 2013, mas já campeão do torneio. Derrota e eliminação para o Peixão. Santos precisava vencer e torcer contra o Boca Juniors, mas perdeu por 3-1 para o Barcelona de Guayaquil e foi eliminado depois de 37 anos, porque a última vez foi em 1984, na década de 80, no século XX. Então, o Santos eliminado depois de 37 anos na fase de grupos da Libertadores, o atual vice-campeão do torneio. Literalmente, uma vergonha para o Santos essa eliminação, pelo elenco que tem. É um dos favoritos a vencer. Para mim é o terceiro favorito a levar a Libertadores, né? Para mim é o Flamengo mais favorito, depois o Palmeiras. Para mim o Santos era o terceiro, mas agora tem uma chance de vencer a Sul-Americana, né? E tem o Fernando Diniz, que é um bom treinador no comando, e vai estrear o Brasileirão agora. Então, Sul-Americana para o Santos. Na tranquilidade, Boca Juniors bate The Strongest da Bolívia e avança às oitavas de final da Libertadores. Muita tranquilidade para o time do Carlitos Tevez, também favorito a levar o torneio, hein? Venceu e não adiantou. Nacional do Uruguai vence o Argentinos Juniors por 2-0, mas com a vitória da Católica é eliminado na fase de grupos da Libertadores e jogará a Conmebol Sul-Americana. Uma participação do Nacional que reagiu, mas não foi o suficiente para se classificar, né? Tinha que ter vencido outros jogos antes. Decepcionou. Nas oitavas de final, a Universidade Católica do Chile bate o Atlético Nacional. Já nas oitavas da Liberta, eliminou o campeão de 89 e 2016. O Atlético Nacional, então eliminado na fase de grupos, não terá nem a chance de disputar a Conmebol Sul-Americana. Vamos falar de Libertadores. Ah, tá aqui, últimos jogos. Que show do Verdão no Allianz Parque. Pois é, Palmeiras goleia o Universitário por 6-0 e confirma a segunda melhor campanha da fase de grupos da Libertadores. Foi um jogão. O Palmeiras jogou bem, né? Mesmo depois de ter perdido a final do Paulistão. Agora a zaga do Universitário entregou, né? Uma zaga péssima essa do Universitário, pelo futebol que apresentou no jogo contra o Palmeiras. Erros bobos da zaga do Universitário, que por consequência não garantiu vaga na Copa Sul-Americana. Defensa e Justiça 1-1 com Independiente del Valle. Vaga na Sula. Independiente del Valle empata com Defensa e Justiça e garante vaga na Copa Sul-Americana. Vem forte para a Sul-Americana, hein? O Independente del Valle do Equador, campeão do torneio em 2019. Defensa e Justiça foi campeão da temporada passada, 2020, contra o Lanús, no comando do Hernan Crespo. Liga de Quito goleia a União La Calera por 5-2 e também conseguiu vaga na Sul-Americana. Time do Chile, que era debutante no torneio, marcou apenas 2 pontos, não vencendo nenhum jogo, mas empatando com o Flamengo e com a própria Liga de Quito. Empatou, mas ficou em primeiro. O Flamengo joga mal, jogou muito mal, hein, pessoal? Pro elenco que tem, o Flamengo tá jogando mal. Não pode, né? Empata com o Vélez Sarsfield, mas fica em primeiro no seu grupo da Libertadores. O Vélez, que voltou depois de 7 anos, se classificou também para as oitavas, né? É um time que já foi campeão do torneio e joga muito bem, incomoda, né? Vamos então falar agora da Sul-Americana. Tá aqui. Tô no Instagram, no Clube das Camisas, vendo aqui, tá, pessoal? Palestino 1, Libertad 2. De virada, pela chave do Atlético Goianiense, Libertad vence Palestino de virada e avança às oitavas de final da Sul-Americana.
em empate e desclassificação. Newell's Old Boys e Atlético Goianiense empatam e não se classificam para as oitavas da Sul-Americana. O Atlético Goianiense anunciou o Barroca como novo treinador. O Jorginho pediu demissão. O Newell's Old Boys chegou ainda a sonhar com uma vaga na quinta rodada com a vitória. Agora, uma ótima participação dos dois no torneio. Do Atlético Goianiense muito mais, que lutou até o fim. Na temporada passada teve o Mancini, um bom técnico no cargo, e o Marcelo Cabo, que agora está no Vasco. E você vê que são dois bons treinadores. O Mancini, que começou com o mancinismo lá no Corinthians, mas não deu muito certo, né? Já foi demitido. Mas para mim é um bom treinador. Marcelo Cabo agora reerguendo o Vasco. O Vasco jogando muito, muito bem, né? Melhorando para a disputa da Série B. Você vê o Atlético Goianiense jogando bem. Vitória e classificação do Massa Bruta. Red Bull Bragantino vira diante do Deportes Tolima. Conta com o tropeço do Emelec, que levou um 4-1, hein? E consegue classificação na raça para as oitavas de final da Sul-Americana. Que classificação na primeira participação do RB Bragantino. O time já está nas oitavas de final. Esse Bragantino incomoda, hein, pessoal? Excelente time do Claudinho e do treinador Maurício Barbieri. Que goleada! Talheres humilha Emelec com 4-1 e elimina clube equatoriano da Sula. Bastava uma vitória, mas o Emelec levou um 4-1 do Talheres em casa, hein? Vamos lá, aqui é outro jogo. Noite de muitas emoções na Sul-Americana. Não adiantou. Bahia tem 2 expulsos, perde por 4-2 para o Montevideo City Torque e é eliminado da Sula. O time uruguaio também deu adeus ao torneio, né? Porque o Independiente tinha que perder e não foi o que aconteceu. Com gol no fim, avançou. O Independiente vence o Guabirá, time que não somou nenhum ponto na competição, e avança às oitavas de final da Sul-Americana no grupo do Bahia. Sem dificuldade, São Lourenço, que já estava eliminado, bateu o Asparo, que ainda sonhava com classificação. O time chileno até iniciou bem o torneio, porém levou 2 goleadas de equipes argentinas, 5-0 do Rosário e o 3-0 do time do Papo, São Lourenço. Podia ter se classificado, mas perdeu também. O Asparo terminou com -6 de saldo. Carrasco do Corinthians, Peñarol empata com Juan Caio do Peru e avança para as oitavas de final da Sul-Americana 2021. Boa participação do Peñarol até agora num grupo tranquilo, né? Para mim, o Corinthians ia passar, mas não fez boa campanha, não. Ficou no 0, mas passou. Rosário Central empata com o 12 de outubro do Paraguai e passa às oitavas de final da Sul-Americana. Goleada e com belos gols. O Corinthians já estava eliminado da Sula, pegou o River Plate Paraguai, que ainda tinha chance de classificação. Se vencesse, ia se classificar, mas venceu por 4-0 com belos gols, eliminando o adversário. Bom, vamos agora então para o próximo. Já falamos. Aqui o último. Mas 6 jogos, tá? Fim da linha. Ceará joga mal, perde para o Jorge Wilstermann e dá adeus da Copa Sul-Americana. Precisava só vencer, mas o Ceará não conseguiu. Foi eliminado da Sula, mas uma boa participação do time do Guto Ferreira, que vem muito forte para a disputa do Brasileirão. Classificado, o Arsenal de Sarandi bate o Bolívar por 3-1 e avança para as oitavas de final da Sul-Americana, jogando bem o Arsenal de Sarandi depois de ter retornado a competições sul-americanas e a elite argentina. Grêmio empata com a La Equidad 0-0 e perde 100% na Sul-Americana, perdeu pênalti, botou os meninos para jogo, molecada para jogo, 0-0, estava tranquilão, Grêmio, campeão gaúcho, né? Em jogo de cumprimento de tabela, Lanús empata com Aragua no grupo do Grêmio. Já um jogo que não valia nada, né? Não valia nada mesmo. As 2 equipes já estavam eliminadas e ficaram no 0-0. Despedida, goleada e classificação. Lúcio Gonzalez se despediu do Atlético Paranaense, que goleou o Alcas por 4-0 e se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana, jogando melhor e aliviando um pouco a pressão para cima do Paulo Autuori.
0x0 Melgar e Metropolitanos. Melgar joga melhor, mas empata com Metropolitanos. Não se classifica para as oitavas da Sul-Americana. Não adiantou nem se vencesse a se classificar. Então vamos agora, como eu prometi, os potes da Libertadores, tá? Começando com o sorteio das oitavas de final da Libertadores, pote 1. Com o encerramento da fase de grupos da Libertadores, os potes para o sorteio das oitavas de final já estão formados. Quem passou em primeiro fica no pote 1, quem passou em segundo no 2. No pote 1, Palmeiras do Brasil, Internacional do Brasil, Barcelona SC do Equador, Fluminense do Brasil, Racing da Argentina, Argentinos Júnior da Argentina, Flamengo do Brasil e Atlético Mineiro do Brasil, é claro. Pote 2, Defensa e Justiça da Argentina, Olímpia do Paraguai, Boca Juniors da Argentina, River Plate da Argentina, São Paulo do Brasil, Universidade Católica do Chile, Vélez Sarsfield da Argentina e Cerro Porteño do Paraguai. Da Sul-Americana, hein? E mudou agora o regulamento, hein? Virou fase de grupos, mudou o regulamento do sorteio. Ontem a Sul-Americana teve a fase de grupos encerrada, com isso foram definidos os potes para o sorteio das oitavas de final. O pote 1 são equipes que já estavam no torneio e avançaram em primeiro nos grupos, é claro. Já o 2, times ficaram na fase de grupos da Libertadores e ficando em terceiro lugar. Pote 1, Rosário Central da Argentina, Independiente da Argentina, Arsenal de Sarandi da Argentina, Atlético Paranaense do Brasil, Peñarol do Uruguai, Libertad do Paraguai, Red Bull Bragantino do Brasil, Grêmio do Brasil. Pote 2, Independiente del Valle do Equador, Deportivo Táchira da Venezuela, Santos do Brasil, Junior Barranquilla da Colômbia, Sporting Cristal do Peru, Nacional do Uruguai, Liga de Quito do Equador, América de Cali da Colômbia. Esses são os potes do sorteio. O podcast vai se encerrando por aqui. Se ficou um pouquinho longo, peço desculpas. Mas vamos nos encerrando aqui. Amanhã, podcast extraordinário sobre a Liga dos Campeões. Acompanha lá o blog que tá rolando muita coisa. Tá imperdível o nosso blog lá no Instagram. Muito obrigado, deixa o seu like. Deixa um comentário aí também se gostou do podcast e alguma opinião sua, sempre que quiser. Comentários estão sempre abertos. Muito obrigado.